really need is a little bit. Not a lot, baby girl, just a little bit. We can head to the... Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Paulo Bufada, sou seu professor de física. Tô aqui para te ajudar com essa disciplina deliciosa, esses conceitos de física, essa bufada para entrar, para soltar a musculatura, oxigenar o cérebro e dar foco para a aula de hoje, beleza? Antes de dizer o que nós queremos, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro do que nós estamos fazendo para vocês, beleza? Pessoal, é o seguinte, dividi essa aula em duas etapas. Na primeira etapa, nós iremos definir o que é um movimento progressivo e o que é um movimento retrógrado. Na segunda etapa, nós iremos realizar um exercício a respeito do que normalmente cai nos vestibulares, que é quando acontecem viagens comparadas durante o percurso. Tranquilo? Então, bora lá! Para explicar para vocês a noção do que é um movimento, progressivo ou um movimento retrógrado, eu vou utilizar esse esquema aqui que eu utilizei na aula anterior sobre o camburão da física, que a gente leva conhecimento para todos os lugares que nós tivemos. Vejamos, digamos que em uma situação você realiza uma viagem de um certo ponto inicial a um ponto final, que é isso que nós já determinamos o conceito ali de velocidade média. Digamos que quando você sai da sua casa, você liga o cronômetro e esse vai ser o seu tempo inicial, e quando você chega no lugar, você para o cronômetro. O conceito de movimento progressivo ou retrógrado tem a ver com o que nós chamamos de trajetória. Como assim? A trajetória vai ser essa linha, tá? Esse trajeto que o objeto, no caso, o nosso carro, vai se desenvolver. Nesse caso aqui, nós orientamos a trajetória, o sentido da trajetória, como sendo aqui positivo, beleza? Ou seja, o sentido da trajetória vai ser isso daqui, ó. Esse é o sentido da trajetória. Esse é o sentido da trajetória. Vejamos. Se no caso o veículo se move a favor do sentido da trajetória, nós dizemos que esse movimento aqui é um movimento progressivo. Se no caso o objeto chega na cidade lá onde você foi viajar e retorna pela mesma estrada, no mesmo trecho, quando ele retorna, ele realiza o que nós chamamos de movimento retrógrado. Opa, espera lá. Então presta atenção. Quando o objeto percorre o mesmo sentido, ou seja, o sentido que a trajetória tem, alguns livros falam, o sentido crescente, ele vai ser denominado como um movimento progressivo. Quando ele retorna num sentido contrário ao sentido da trajetória, nós dizemos que ele é um movimento retrógrado. É bem simples mesmo. Então vou colocar a definição para vocês aqui, ó. Movimento progressivo é aquele movimento que tem o mesmo sentido da trajetória. E no movimento retrógrado, nós temos o sentido contrário ao da trajetória. Dizer que o movimento é progressivo ou retrógrado vai estabelecer se a velocidade a ser calculada vai ser positiva ou negativa. A velocidade positiva é sinônimo de um movimento progressivo. E a velocidade, quando ela dá um valor negativo, é sinônimo de um movimento retrógrado. Existe um macete que eu gosto de passar para os meus alunos, que é o seguinte: todas as vezes que você tem uma velocidade média positiva, quer dizer que a posição do fim é maior. Ó, esse símbolo aqui na matemática nós chamamos de maior, tá? Maior, é maior que a posição do início. Quando você quer calcular uma velocidade média negativa, ou seja, um movimento retrógrado, sempre a sua posição inicial vai ser maior que a posição final. Vejamos, processo inverso. A posição final é menor que a posição
inicial. Vamos colocar aqui menor. Tá? Galera, muitos alunos me perguntam, professor, mas é só a posição que vai definir se a velocidade é positiva, se a velocidade é negativa? Calma, quem vai definir isso daqui, como eu falei para vocês, é a trajetória. Mas alguns falam para mim, e o tempo? Querido, aprenda, tá? O tempo, em todos os cálculos em física, nós temos uma interpretação, que esse tempo, ele sempre será positivo. Dica muito importante, tá? Em qualquer cálculo de física, envolvendo qualquer que seja o conceito, a não ser de velocidade média, qualquer outro que nós veremos a seguir ou adiante, todas as vezes que você calcula um tempo negativo, alguma caca você fez, alguma coisa de errado você fez e o seu resultado está errado. Tá bom? Isso é interpretação física, beleza? Então, para poder, colocar de vez isso na cachola, nós vamos resolver um exercício juntos. Pega o seu lápis, sua borracha, o seu papel de rascunho, faz o exercício comigo e você vai ver o quão simples isso daqui é. Tranquilo? Pessoal, acompanha comigo a leitura aí do exercício. O motociclista partiu do quilômetro 10 de uma rodovia às 8 horas e chegou ao quilômetro 250 às 12 horas. Imediatamente, ele iniciou a viagem de volta, retornando ao quilômetro 10 às 15 horas. Calcule a velocidade escalar média do motociclista entre os instantes abaixo e determine se o movimento é progressivo ou retrógrado. Pessoal, para resolver essa situação, então o que nós temos que utilizar? Temos que utilizar esse conceito que é o conceito de velocidade escalar média. Só isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esses valores aqui neste equacionamento. Você chama de fórmula, tá bom, vamos colocar na fórmula. Então vamos lá, velocidade média, posição final 250, menos posição inicial 10, dividido tempo final qual que é? 12, menos tempo inicial 8. Vamos resolver essa conta. O que eu já disse para vocês, requer mais interpretação do que propriamente o cálculo feito ali, 250 menos 10 costuma dar quanto? 240. Dividido por 12 menos 8 dá 4. 240 dividido por 4, olha que difícil, né? Você pode simplificar, dá 60 km por hora. Mas o enunciado ainda pede para nós calcularmos, ou dizermos se o movimento é progressivo ou se esse movimento é um movimento retrógrado. Eu posso utilizar qualquer coisa. Ele está no sentido crescente, a favor da trajetória, as posições vão aumentando, ou também posso interpretar o que eu tinha dito aqui anteriormente, que a posição final é maior que a posição inicial. Então, esse movimento aqui é um movimento progressivo. Matou? Morreu? Fácil, né? Então vamos resolver agora, tá? A segunda etapa, no qual ele fala que quando ele retorna aqui, ele volta imediatamente, tá? Para o quilômetro 10 às 15 horas, às 3 horas da tarde. Então o que vai acontecer? Agora nós temos que analisar qual é a posição inicial, qual é a posição final, tempo final e tempo inicial, de novo. Analisar de novo, porque agora é o processo de volta, beleza? Então vamos lá. Posição do início, 250. Posição do fim, 10. Final, 10 menos 250. Dividido, tempo do fim. Ele chega às 15 horas, menos 12. O que eu tenho aqui? 10 menos 250. Se eu tenho 10, estou devendo 250, vou lá e pago. 240 negativo. Tem aluno que aqui faz o jogo de sinal. Não, meu querido. Não. Na verdade, o que acontece aqui é isso aqui, Esse sinal de menos é do equacionamento.
entre parênteses tem um sinalzinho de mais, mas normalmente nós não colocamos, porque é uma linguagem matemática, você já está acostumado com isso. Então, ó, aqui sim você faz o jogo de sinal, menos com mais dá menos. Então é 10 menos 250, que dá 240. 15 menos 12 costuma dar 3. Menos 240 dividido por 3, ó, vou simplificar, vai dar 80 km por hora. Ah, tá vendo esse sinal de menos aqui? Esse sinal de menos aqui vai indicar que o meu movimento ele é retrógrado. É fácil. O movimento é retrógrado porque na primeira etapa ele está indo a favor da trajetória, na segunda etapa ele está indo, né? Colocar aqui um sinal de mais e escrever aqui para você a sua trajetória. Esse é o sentido crescente da trajetória. No primeira etapa ele está indo a favor da trajetória, na segunda etapa ele está indo contrário à trajetória. Pessoal, mais do que resolver esses problemas, eu quero passar para você a noção. Todas as vezes que você precisa resolver uma situação dessa, essa velocidade é positiva, é negativa, movimento progressivo ou retrógrado, basta você fazer o quê? Ó, analisar o sentido da trajetória, tá? Das posições, que elas são crescentes, e analisar se o objeto, nesse caso o motociclista, ele está indo a favor da trajetória, contrário à trajetória. Ou alguns livros trazem no sentido crescente da trajetória ou no sentido decrescente da trajetória. Beleza? Voltando aqui comigo, o que nós vamos resolver agora? Agora eu vou ensinar para vocês como que você se livra, como que você acerta sempre esse exercício de prova que normalmente cai nos vestibulares, que são cálculos de velocidade média com realizações de paradas, tá? Você vai entender o que eu estou falando? Para isso eu vou precisar de um exercício direto, de ir direto para um problema, para nós entendermos. Eu vou passar para vocês aí aquele macete para você. Sempre quando eu tiver viagem comparado, eu tenho que analisar dessa forma ou de outra, beleza? Para isso eu peço para você acompanhar comigo a leitura do exercício, tranquilo? Vamos lá. Uma família viaja de carro com velocidade constante de 100 km por hora durante 2 horas. Após parar em um posto de gasolina por 30 minutos, continua sua viagem por mais 1 hora e 30 minutos, com velocidade constante de 80 km por hora. A velocidade média do carro durante toda a viagem foi de: alternativa A, 80 km por hora, B, 100 km por hora, C, 120 km por hora, D, 140 km por hora e 150 km por hora. Pessoal, volta comigo aqui para a resolução desse problema. Todas as vezes que nós temos uma situação de viagens com paradas, de novo, o exercício não apresentou nada, a partir das unidades de medida, quilômetro por hora, eu achei os valores das grandezas físicas que eu preciso calcular, tranquilo? Ó. Tá aqui, ó, quilômetro por hora, velocidade, hora ou minuto é dado, tá, para grandeza física tempo. Então presta atenção, se você não está lembrado, eu vou te lembrar que o conceito de velocidade média, ele simplesmente está preocupado da condição inicial e final. Para isso você tem que saber a variação da posição, que é ΔS dividido pela variação do tempo. O que normalmente muitos estudantes erram é que eles pegam o valor de 100, somam mais 80, dividem por 2 e falam que isso é velocidade média. Não, está errado. O que você precisa fazer todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que você tem um exercício desse é calcular as distâncias e os tempos separados, depois somar para ver qual que é a variação total da posição e a variação total de tempo. E mais, esse exercício ele traz aqui a unidade em minuto. Ó, 1 hora e 30 minutos. E a velocidade média em quilômetro por hora. Esses valores quebrados aí em minutos, nós teremos que converter em hora. Mas vamos calcular o espaço que nós temos ali na primeira etapa. Na segunda etapa nós temos o tempo. Na terceira etapa nós temos quem? A velocidade e o tempo. Também falta para nós calcularmos o espaço percorrido. Vejamos, se a velocidade média é a variação de espaço dividido pelo tempo,
a variação de espaço vai ser a velocidade média vezes o tempo. É óbvio, a cada 1 hora esse objeto percorre 100 km. Nesse caso, nós temos que essa variação de espaço é a velocidade média vezes o tempo. Ah, professor, só isso? Só isso. Ou seja, essa variação de espaço vai ser a velocidade média, que é 100, vezes o tempo, que é 2 horas. Essa variação de espaço de 200 quilômetros. Aqui, quando ele está parado, você tem que ter essa maturidade que eu estou te ensinando agora. Todas as vezes que aparecer em minuto, não vai ser um valor compatível com hora. Você faz o quê? Divide por 60. Professor, por que eu divido por 60? 1 hora, 60 minutos. 30 minutos, normalmente a gente fala que é meia hora. Ou seja, se você dividir esse tempo, vai dar 0,5 hora. Tem o segundo tempo. Tá? O que nós precisamos calcular agora? Se eu tenho 1h30, é a mesma coisa que eu tenho 1h30. Ou seja, essa variação de espaço nessa segunda etapa, né, quando ele volta a percorrer com 80, é 80, que já temos aqui, vezes quem? 1,5. 80 vezes 1,5, se você fizer os cálculos corretos, vai dar 120 quilômetros. Pois bem, aqui ele andou 200, aqui ele ficou parado e aqui ele andou 120. A nossa velocidade média vai ser o quê? Sempre você vai pegar a distância total percorrida, do início ao fim, e dividir pelo tempo total. Nesse caso eu tenho, da primeira etapa, 200 mais 120, dividido por quanto? 2 horas mais 0,5 mais 1,5. Essa velocidade média vai ser igual a 200 mais 120 dá 320. 2 mais 0,5 mais 1,5 dá 4. 320 dividido por 4, 80 km por hora. Esse valor é o valor da velocidade média escalar desse percurso quando você tem uma viagem. Então, o que nós conseguimos ver com a resolução desse problema é o seguinte: todas as vezes que você tiver viagens comparadas, né, com intervalos de tempo aqui, pode ser que ele parou para ir no banheiro, não importa o que ele fez. Se houve parada, esse tempo de parada ele tem que ser considerado na hora de resolver. Basta você sempre se preocupar com a distância total, o deslocamento total percorrido, dividido pelo tempo total do percurso, que é isso daqui, ó. Olha o tempo de parada incrementado. Um detalhe a mais é que normalmente eles vão dar valores para você calcular, né, em décimos de hora, e o aluno não sabe colocar 1,3, e aí às vezes pode se confundir, mas ó, é colocar em décimos de hora, 1h30, meia hora, e fazer o quê? Soma toda essa distância percorrida, soma todos os tempos e vai encontrar quem? A velocidade escalar média. Pessoal, esta é a nossa aula de hoje, espero ter te ajudado. Continue olhando a próxima aula, que vai ser a aula 3. Se você está com um pouco de dificuldade, às vezes ficou um pouco rápido demais, volta que você tem o time, faz o seu resuminho aqui, que eu estou aqui para te ajudar e espero que eu tenha te ajudado. E volto a dizer, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro dos materiais que nós trazemos para ajudar vocês. Do mesmo jeito que eu iniciei a aula, eu vou terminá-la em grande estilo, aquela bufada para sair, papai.